Olá, queridos amigos, queridas amigas que têm prestigiado aqui este programa de entrevistas Clícico Gel e Amigos. Olha, gente, hoje mais uma vez eu trouxe uma pessoa de peso, um amigo queridíssimo que eu considero uma lenda da produção artística aqui do Ceará, que neste momento, né, neste mês aqui, calma, não vou nem falar, está completando 50 anos de carreira. Ele é o querido Eduardo Preciano. Seja muito bem-vindo, meu querido. Ah, que coisa linda! Olha, você vê o seguinte, graças a Deus, assim, já tive a oportunidade de participar de vários programas, mas essa sua apresentação foi sensacional, né? Dá vontade, assim, de não falar mais, ficar só ouvindo, porque é muito bom, né? Muito gratificante a gente receber homenagens, receber também elogios, né? A gente, assim, né? Deus... Você sabe, né, Glice, que a gente, assim, que Deus é que move mesmo a gente, que conduz a gente para onde a gente deve ir. Você, por exemplo, né, já começa o programa, antes de falar de mim, dizer que eu estou muito feliz de saber que você está com esse programa. Eu já tenho acompanhado alguns momentos aqui. A Casa Vovó Dedé te dá assim uma estrutura muito belíssima, esse cenário muito legal, assim a gente fica muito confortável de estar aqui. Então isso é muito importante. Você está desempenhando muito bem o seu papel como uma apresentadora, né? É uma pessoa assim que sabe interagir muito bem e deixa as pessoas à vontade, porque o apresentador ele tem essa função, né? Ele não é aquela coisa, né? Principalmente uma entrevista dessa que é um talk show, onde você deixa, o nome já está dizendo, né? Quer dizer, você deixa bem à vontade, já é show e tudo. E eu estou me sentindo bastante à vontade, né? Pronto, nós estamos nos estúdios da Casa de Vovó Dedé e todos que têm a oportunidade de vir aqui, seja no meu programa ou qualquer outra atividade da casa, eles se surpreendem com o acolhimento, porque isso aqui, Praciano, é um trabalho do começo ao fim, onde você entrar, é um trabalho que é desenvolvido com amor. Isso. Amor é o segredo para tudo, né? Uhum. É a nossa bênção, vamos dizer assim. Então, você, mais uma vez, eu estava há muito tempo, né, tentando trazê-lo aqui e a sua agenda apertada, porque o Praciano, minha gente, ele desenvolve vários programas e, no caso, ele já me deu a felicidade de ser premiada por ele no programa dele de rádio, me deu a oportunidade de ser assim, contemplada com uma entrevista lá no seu programa Entre Amigos, que ele tem lá na TV. Câmara Fortaleza. TV Câmara Fortaleza, qual é o canal? 7.2. 7.2. Como é que se diz lá? Eles dão todo um apoio, né, para a população. Aí você faz essa ponte, né? Isso. Em relação à pessoa, não importa se é destacado, se é o mais simples, você leva lá para conversar no estilo dos seus programas Show da Praça, não é isso? Isso. Pronto, já pode falar um pouquinho, tipo assim, ó, quem você é? Quem é o Praciano? Assim, quando que ele despertou para a vida? Fala um pouquinho que na hora certa, se precisar, eu te dou um toque. Bem, pois é, gente, eu costumo de dizer, assim, como esse ano, né, esse mês de maio, eu estou completando 70 anos de vida, né, com a graça de Deus, e 50 anos de vida artística, né? Aí você pergunta assim, mas Praciano, o que é por 50 anos, né? Porque assim, eu sou aquela pessoa que eu gosto de dizer a verdade, sabe? Assim, não gosto de enfeitar. A gente se identifica nisso, né? Eu podia muito bem dizer que eu estou completando 60 anos de carreira, ou então... Não, eu estou falando porque, assim, é claro que quando eu era criança, né, menino, adolescente, eu já tinha esse dom, essa vontade de ser artista. Eu já nasci artista, porque nós já nascemos artistas, sabe? Tem esse negócio. Tem gente que quer ser artista depois que nasce, com adulto. Agora não tenho o que fazer, eu vou ser artista. Não é assim. O artista, tudo na vida da gente, ela já vem, né? É um dom que você ganha de Deus e muitas vezes você tem um dom e não sabe desenvolver.
né? Como também tem muitos artistas que sabem cantar, não, mas eu tenho preguiça, eu tenho vergonha de estar na frente das pessoas. Quer dizer, às vezes, né? E é onde o praciano entra, né? Porque foi aonde, através dos meus projetos, onde eu entro exatamente ajudando as pessoas a descobrir o seu talento, né? Eu posso resumir essas suas palavras te dizendo que você tipo assim, você é uma ponte e, na verdade, um abençoador das pessoas que desejam entrar na área artística em geral. Isso mesmo. Você cria pontes para essas Pronto. pessoas. Foi há que anos isso, e anos, né? Isso mesmo, foi determinado na minha vida para eu fazer. Veja bem, então, como eu estava te falando, desde adolescente, eu já tinha essa vontade de ser artista, né? Por exemplo, eu transformava a minha cama num palco, o lençol era a cortina, né? Eu já fazia teatro dentro de casa com isso aí, né? Porque também é outra coisa que eu gosto de fazer teatro, que é o que eu fiz. Eu já vou falar para você também. Mas eu conto meus 50 anos a partir de 1975, quando eu entrei na Encetu, na empresa cearense de turismo. Isso, que é ali no centro vizinho à Estação das Artes atualmente, que era a antiga cadeia. Isso. Eu sou turismóloga. Pois é. E aí, a Encetu, né, a empresa cearense de turismo, né, foi aonde foi dali que muita coisa aconteceu comigo, aonde eu comecei a trabalhar também lá tinha uma galeria de arte da Encetu, que eu comecei a produzir, a trabalhar com artes plásticas, né? Inclusive eu tive a oportunidade de estar ao lado do grande mestre que até hoje, é claro, em todo o mundo é conhecido como o pintor Chico da Silva, né? Onde eu tive essa oportunidade, eu fui praticamente assim a pessoa que, quer dizer, que estava ali ajudando, porque assim, resolveram lá fazer uma exposição do Chico da Silva lá na Encetu, né? E foi o que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, então o Chico da Silva vai passar uma semana aqui fazendo as pinturas, né? E ele tinha né, todo mundo sabe que ele era alcoólatra, né? Então ele tinha aquele momento, então o que acontece? Aí eu é que dava um conhaquezinho, tipo assim, de 2 em 2 horas, levava para ele. É mesmo, como que ano era isso? Meu filho, foi nos anos 70, vamos dizer, certo. 70, eu não te digo, como eu te falei, eu entrei na Encetu em 75, foi nessa faixa de 76, 77. Ele faleceu no início dos anos 80, também no momento eu não me lembro. Certo. Mas foi mais ou menos, eu acho que sim. Mas que artista, pronto. né? Isso. Então eu tive essa oportunidade, né, de estar lá com ele. Lá na Encetu também tinha um teatro da Encetu, onde eu também comecei a produzir, a trabalhar, fazer muito, né? Presta atenção um segundinho para quem está assistindo, que muitas pessoas são mais jovens e não sabem. E eu peço às pessoas que gostam de arte, cultura no Ceará, em geral, assista esse programa inteiro, porque vai ser uma aula. Queria só fazer um parênteses para dizer para as pessoas que Chico da Silva é aquele artista que a gente vê, que tem umas pinturas dele muito especiais. Se eu não me engano, tem no aeroporto, se eu não me engano, tem no Palácio da Abolição. É aquela arte que tem assim os quadros que tem assim umas coisas assim compridas, como se fossem uns galos, peixes e tudo. Galos, isso. Ele é considerado assim um artista ímpar do Brasil. Isso, né? Pronto, aí, por gentileza. Muito. Então, pronto, eu tive essa oportunidade. E também, né, outros artistas também que fizeram assim, que fizeram história, né, como Zé Pinto. Zé Pinto, né, que pelo amor de Deus. Tive também com ele. Que trabalha com ferro. Zé Pinto é aquele que transforma aquela sucata em coisas assim, obras de arte. Ali na Bezerra de Menezes, que era perto da casa dele, em frente à casa dele, por sinal, tem uns sucessores dele, né? No caso, assim, mais um pouco mais tem. Por exemplo, mais recentemente nós vemos, como é o nome, Deus? Tu sabes o nome de alguns que pegaram o estilo dele? Isso, tem. Claro, já com né, uma coisa mais atual e tal, aquela coisa toda. Né? Então, eu trabalhei também com outros mestres, assim, como Pedro Boca Rica, né? Que também era um grande bonequeiro na época, fazia aqueles bonecos Casimiro Coco e tal. Então, é o seguinte, lá na Encetu foi aonde eu comecei a trabalhar, a fazer a coisa mais profissional,
ter contato com esses artistas, né? E também, aí foi aonde também eu comecei a fazer parte dos jurados dos festivais de quadrilhas. Legal. Né? E daí a coisa foi crescendo e tudo. Você se e eu comecei especializou em cultura, começamos Praciano? a trabalhar. Eu Se especializou em cultura. escrevi, fui também teatrólogo, fui escritor de teatro, fiz peças de teatro, fui ator. Né? E daí foi que a coisa Como começou... é um conjunto da obra, meu povo, em se tratando de cultura. Foi começando, né, as coisas... Eu comecei a criar, a fazer muitas produções, fazer exposições. Naquela época, eu fiz... Você lembra que naquela época tinha as máquinas de fotografia, era Kodak, né? Uhum. Então, eu fazia exposição daquelas fotozinhas de Kodak, né? Para poder as pessoas iam lá e... Pessoal, eu sou de 71, isso aí que você está falando já é o início dos anos 80. Eu lembro. Eu estudava na Imaculada. Então, é isso aí, amor. Comecei a minha vida artística, né? E daí comecei a me envolver com os artistas. Aí, quando foi em 79, tivemos aí... Eu fui chamado para produzir o Massa Feira, que foi um projeto aí, para mim foi uma das grandes... 89, foi 79, 79, que desse projeto da Massa Feira, que foi ali no Teatro José de Alencar, né, com o Ednardo. Aí deslancharam alguns artistas, no caso? Isso foi, onde vários artistas... por gentileza, de alguns? Mona Gadelha, Calé Alencar, aí Wagner Tazo Costa, Lúcio Ricardo. Né? Onde é que anda esse povo? Alguns já faleceram, outros saíram? Tá tudo vivo, graças a Deus. Graças a Deus. Agora teve algumas pessoas, tipo assim, Petrúcio Maia, né, que já foi embora, né? Estelinho do Vale, né, também já foi embora. E aí nós temos, assim, então, vários artistas, né, da época, né? Augusto Pontes também, que foi o produtor, foi o diretor desse projeto. Tivemos aí também aí também muitos participaram, né? Tivemos aí as bandas cabaçais, dos irmãos Anicetos, que tiveram lá com a gente. Patativa do Assaré também participou desse projeto. Eu estou querendo entender só uma coisa para te interromper bem rapidinho. Por exemplo, você trabalhava com a produção de arte, no caso, né? Isso. Aí você está falando sobre os projetos onde você desenvolveu. Pronto, projetos importantes na minha vida. Aí, por exemplo, aproveita para encaixar, se você puder, televisões da época, como foi já... Anos 70 não, mas início dos anos 80 foi Manchete. Nessa época que você está falando, já nós tínhamos, não era TVC, era Canal 5, no caso era TV educativa, né? Fala um pouco também disso. As minhas primeiras experiências, porque na televisão mesmo eu comecei em 90, certo? Eu comecei nos anos 90. Televisão. 92, por aí, 93. Antes era só produção. Não, eu fazia tudo. Agora, televisão, nos anos 80, eu ainda fiz trabalhos... de produção com seriados, né? Tipo assim, por exemplo, eu trabalhei num seriado chamado Carne do Sol. Esse seriado foi em 4 capítulos através da Rede Bandeirantes. E nesse seriado, os atores conhecidíssimos, que vocês sabem, que é Carlos Vereza, né? Puxa! E o primeiro trabalho de televisão feito pela Dira Paz, atriz. Puxa, né? Que legal. Tive a oportunidade de trabalhar... Foi aqui, Praciano, ou foi lá, no Eixo Sul? Não, foi aqui em Fortaleza, né? Perfeito. A gente fez as gravações desse... Aí, no caso, você trabalhou como produtor? Produtor. Porque eu queria que você me dissesse, por exemplo, você está falando muito de produção, você falou que também é ator. Aí eu queria que você não deixasse de falar, tá? Tá certo. Não, pois é, como produtor, né? Eu fiz isso foi filmado em Pacatuba, certo? Eu que consegui, assim, pessoal, para ser onde é que a gente arranja aqui, onde é o local que seja perto, né? Porque a equipe estava toda no hotel ali, inclusive no Hotel Esplanada nessa época. E então aí a gente procurou e tal, perto de uma cidade, né? Que tinha trem, que tinha tudo isso, tal, que era uma cidade do interior e que era perto de Fortaleza, Pacatuba. Foi maravilhoso. E tanto que depois de muitos anos, Pacatuba também foi cenário do filme Cine Hollywood, né? Então, exato. Quer dizer, mas foi logo ficou no início. Ficou ali plantada a sementinha, né? Aí nós tivemos também um outro seriado, isso ainda estou falando na década de 80, né? Antes de eu entrar para a televisão. No seriado, esse seriado foi pela Rede Manchete, que é um seriado chamado Rainha da Vida. Esse seriado foi
as estrelas desse seriado eram Nuno Léo Maia e também o Raimundo Fagner e Florinda Bocão. Puxa né? vida! A nossa querida Florinda Bocão. Minha mãe gostava muito dela, grande atriz. O Fagner fez um papel de um padre, né? Puxa, que se apaixonava não pela... sabia, não fazia ideia disso. Ele Pois também... o Fagner foi ator já, muita gente não sabe disso mesmo, né? E engraçado, então, como eu fui produtor, era o produtor, né? E tem uma cena assim, uma historiazinha engraçada nessa parte, porque ele disse assim, o pessoal lá disse assim, Praciano, bota um paletó aqui no Praciano que ele vai atuar. Aí, sem fazer assim, do nada, vieram falar isso comigo, né? Aí eu digo, eu vou atuar? Pois é, você vai atuar com a Florinda Bocão. Eu digo, não, como é que pode? Eu atuar? O que é que eu vou dizer? Não se preocupe, não. Bote o paletó aí, ligeiro. Sabe como é que é negócio de filmagem, né? Uma coisa rápida. Aí eu peguei e disse, tá bom, botaram o paletó em mim aqui e tal, esse aqui tá bom, né? Aí, quando foi na hora, vamos começar, bora, vamos gravar. Aí, sim, o que é que eu vou fazer? Se deite no chão. Se deite no chão. O que é que assim? Você vai ser o pai da Florinda Bocão. Eu digo, opa, o que é que eu vou dizer? Você vai dizer nada, você está morto. Está entendendo? Então, quer dizer, a cena que eu fiz foi eu, o pai da Florinda, mas morto. Mas a Florinda bem pertinho de mim, chorando, papai. Aqui dali já foi para mim uma alegria, né? Como eu também contracenei também com o Carlos Vereza também, foi uma coisa, quer dizer, a gente é produtor, mas você sabe como é que é. A gente que trabalha em televisão e principalmente em cinema, né, tem aquela coisa de faltou isso aqui, então bota a outra aqui, vamos lá, tal, ninguém pode parar, a gravação ninguém pode parar. Então, essas aí foram uma das minhas primeiras experiências na parte de cinema, né? E de produtor, eu tive a oportunidade, né, de ser o produtor, de um dos produtores da Massa Feira, né? Fui também o primeiro produtor a trabalhar com a Elba Ramalho, né, no caso, porque naquela época era assim, os artistas saíam para as cidades, né, fazendo shows, e geralmente tinham o produtor de frente, era aquele que preparava a chegada. Praciano, tu se incomoda de falar para as pessoas que, né, aqui na Kika, eu entrevisto todo tipo de pessoa, por exemplo, cantores, advogados, entendeu? Assim, pessoas em si da sociedade. E você, no caso, está sendo a primeira pessoa que está falando sobre arte, falando sobre produção de arte, como um contexto geral. Você poderia explicar para as pessoas? A gente ouve o nome produtor, a gente tem uma noção, óbvio, mas qual é o principal objetivo do trabalho do produtor? Bom, o produtor, porque assim, tem os nichos. Eu tenho. Os nichos. Por exemplo, e tem o seguinte, eu tenho um produtor de artes, tem um produtor de cinema, tem um produtor de show, né? Então, cada um, né? Ele se encarrega de quê, vamos supor? O produtor mesmo é aquele que se encarrega de resolver as coisas, né? De fazer as coisas. Por exemplo, o cinema, vamos dizer, eu sou produtor de um filme, né? Por exemplo, então, o que é que eu vou fazer? Olha, nós vamos precisar que os artistas estejam no local na hora certa. Você tem que entrar em contato com os artistas, organizar com os artistas, ligar para as pessoas e tal. No caso do cinema. O artista chega para estar tudo pronto. Por exemplo, eu vou dizer, eu preciso disso. Olha, eu vou precisar disso aqui na hora lá onde vai ser feita a cena. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui do caso de ser produtor de um filme, de um seriado, por exemplo. O filme que eu estava fazendo, que era esse da Rainha da Vida, e a gente estava filmando lá em Aquiraz, certo? E tinha uma cena lá que foi feita lá no Rio de Janeiro, porque essa cena foi feito lá, foi um seriado lá, e alguma coisa aqui, tá? E precisava de um que eu colocasse, por exemplo, vamos dizer, hoje é sexta-feira, amanhã, né, um exemplo. Praciano, eu preciso de um carro, de um Chevette cor azul marinho do ano 77, certo? Por quê? Porque um carro dessa mesma marca, dessa cor e tudo, foi usada lá no Rio de Janeiro e precisava
desse mesmo carro. É uma O produtor corre atrás. É uma continuidade, tá entendendo? Então, isso aí é um trabalho do produtor. O produtor é como se fosse também um detetive, certo? Ele vai atrás. Então a partir do momento que ele me falou isso lá no hotel, né, de noite, assim, 11 horas da noite, aí eu já comecei, a pessoa, preciso desse carro 11 horas lá lá em Aquiraz, e ainda para levar para Aquiraz. Então, isso foi um desafio, certo? Um desafio. Então, eu comecei, por exemplo, já no táxi, que eu vinha para ir lá para casa, eu já comecei a perguntar ao cara, você conhece um Chevette, alguém, papapá? Eu começava a olhar e tal. Então, isso já é um trabalho, né? O produtor também é como se fosse um detetive, ele vai atrás, tem que ir atrás das coisas. Inclusive, eu consegui. Né? Quando foi 11 horas, o carro estava lá no local. E isso cadê para você? Conseguiu? Aí tu pensa que o cara vai dizer parabéns, vai nada, é normal. Então, agora, é como se, tipo assim, ele está contratado para fazer isso. Fazer, então, é aquela coisa, né? Aí, pronto, eu me lembrei de uma pergunta aqui que você vai gostar muito, Praciano. Se você tiver que definir do trabalho artístico de qualquer pessoa, o produtor, no corpo humano, ele é qual órgão? Coração. É mesmo? E aí, no caso, o artista, ele é o quê? O artista seria o quê? Não, eu não estou entendendo. Eu estou querendo desenvolver uma resenha contigo interessante. Eu sei, Não, porque eu digo assim, o produtor, você assim, qual órgão seria? O coração, Pronto. Né? O coração. O artista seria a cabeça, talvez, né? Porque a gente tem que estar atrás o diretor seria, vamos supor, já outra coisa, né? O produtor, isso. O produtor, por exemplo, como eu te falei, né? Ele é assim... o produtor em cada categoria, né? Em cada coisa, que, né? No caso, o produtor cinema pode é uma fazer coisa. Papel de diretor cinema também? Pode, claro, né? Por exemplo, televisão, né? Televisão. O que é o trabalho de um produtor, por exemplo? Eu sou produtor do programa da Glice, né? Aí a Glice chega para mim e diz: Praciano, eu preciso do... tem aquela história, eu preciso de um convidado para a próxima semana. Aí eu vou atrás do convidado. Digo para você, o que é que você quer? Você quer um artista, você quer um cantor, quer uma pessoa para falar sobre artes plásticas, sobre teatro, sobre isso? Enfim, aí você vai me dizer e eu vou atrás dessa pessoa. E aí eu vou ligar para essa pessoa e essa pessoa vai me dizer, vou marcar o horário e vou ficar em cima. E se no caso, certo? A última hora, você liga para a pessoa e ele diz: eu não vou poder porque eu estou doente. Aí o produtor tem que fazer alguma coisa. No meu caso, eu digo: vá assim mesmo. Eu digo isso. Eu posso fazer uma brincadeira contigo? Sim. Posso? Bom, meu povo, faz uns 2 anos que eu tenho assim, um contato com o Praciano. Não é só ele que faz isso. Não tem jeito. Eu tenho pessoas da minha intimidade de anos, décadas, que não conseguem me chamar de Glice. Só me chamam de Glice. E eu, uma vez, aqui no programa, eu fiquei brincando com essas pessoas. Eu digo: olha, eu pedi... é o nome da minha avó, sabe? Já a gente volta para o seu tema direitinho. É só falando um pouquinho aqui de mim. O meu nome, Glice, ele é complicado. Por isso que eu criei a história na rede social, que é um complemento meu, da Kika Alegria. A pessoa pergunta meu nome. Não, meu nome é Kika. O nome da minha avó, que eu sou a 10ª filha, é homenagem à minha avó, que era a mãe da minha mãe, do meu pai, que se chamava Glice Maria. E eu vou te contar essa resenha. Eu disse para os meus pais: você, pelo amor de Deus, por que vocês não me botaram de Glice Maria também? Quando o povo perguntasse meu nome, eu diria: é Maria. A entidade que você tanto ama, né, Maria? É isso. Pois é isso, Praciano, assim, está sendo uma honra tão grande conversar contigo. Ele é uma enciclopédia viva, meu povo. Vocês vão ver aí. Vamos passar, Praciano, para a parte das televisões, dos artistas. Fala aí, vai lá. Pois é. Já que você está completando os 50 anos de carreira, né? Agora, quando foi em 87, nessa época eu trabalhava na secretaria, eu trabalhava na Insetur, mas eu fui à Secretaria de Cultura do Ceará, né? Isso. Na época o secretário era o Barros Pinho. Muito depois é que foi formada a Secretaria de Turismo. Isso. E eu trabalhava lá na Insetur, mas eu fui chamado, né, para um cargo lá de diretor de divisão de promoções da Secretaria de Cultura. Legal. Foi que Isso ano? Em 87. Perfeito. Certo? No início de 87. Né? E aí é o seguinte, eu trabalho, então foi
Foi aquela gestão inicial, né, para esse ano do Tasso Gereissati, não foi? Eu acho que sim, foi. 86. E o secretário era o Barros Pinho. Perfeito. E aí é o seguinte, então lá na secretaria foi que a coisa começou mesmo, né, a melhorar mais assim a nível de fazer produções. E quando foi assim em 87, né, em agosto de 87, eu estava na Praça José de Alencar produzindo uma semana do folclore, que é em agosto, né? E lá na Praça José de Alencar, muita gente começou a me procurar para poder cantar. Estava a fita. Ele vai falar da parte mais bacana que eu considero, o show da praça. O show da praça. Antes de falar de televisão, é importante eu falar do show da praça. Perfeito. E aí, então, as fitas, aquelas fitas cassete, olha, eu queria cantar, eu digo, meu amigo, porque assim, aqui não dá certo, porque aqui é só folclore, já tem uma programação, então é uma folclore, né? Não dá. E aí, terminando esse projeto, que foi uns 3 dias, eu chegando na minha casa assim, dormindo e tal, geralmente eu sempre, quando eu tinha umas coisas, antes de dormir, eu fico pensando. Que a gente chama. E aí eu pensei, rapaz, eu devia fazer um projeto lá na praça. Aí o artista da praça. Aí eu falei com o Acúcio, na época, que era o meu diretor, ele gostou muito da ideia, falei com o Barros Pinho, nesse mesmo esquema que estava acontecendo, o Barros Pinho estava alugando e transformando um caminhão que era de um vereador em palco, um caminhão que já vinha com tudo. Ele transformava em palco, só chegava, você abria assim, já era um palco, e tinha som e tinha luz, tinha tudo. Que legal. Né? Luz branca mesmo. Assim. Eu não lembro dessa época. Pois é. Aí esse palco foi que me ajudou mais ainda. Pronto, eu já tenho um palco, já tenho som, já tenho tudo. O que é que está faltando? Aí foi quando eu fui... foi buscar as pretendentes, teatro. Pronto. Aí quando foi em outubro de 87, dia 13 de outubro, eu iniciei o show da praça, ali na Praça de Alencar. Que maravilha! Nós tínhamos o teatro, que também fazia parte da Secretaria de Cultura. Nessa época, o diretor era Augusto Bonequeiro, certo? Fantástico, né? Pois é. E aí a gente ligava a luz no teatro, e daí foi que... Ele já levava o show dos bonequinhos também? Ou era também, não, às vezes ele participava, né? E aí eu comecei a fazer o show da praça, né? Isso na época, o Joãozinho do violão que acompanhava a gente, os calouros, e eu começava, sendo que os calouros, no início... eu queria que você falasse sobre isso, porque eu sei que vários grandes talentos hoje passaram por lá. Você fala. O início do show da praça, né? Como eu te falei, ele foi começando, as pessoas paravam, nem tanto, o pessoal ficava, que história é essa, né? Tu sabe? Mas aí a coisa foi começando, foi crescendo mesmo, e daí eu já passei para um teclado, era violão, depois era um tecladista, até que eu consegui uma banda, a primeira banda mesmo de baile, né, que se apresentou lá, que era a banda Os Bárbaros, certo? E aí essa banda foi que começou, aí pronto, aí a coisa começou a crescer, e o público... juntou muita gente, o público, né? Começava às 6 horas e tal, e daí o público começou mesmo assim, enfim... A coisa começou a crescer, e daí começaram a surgir os calouros. E aquelas meninas, né, que passavam, papai, eu quero cantar, não sei o quê, enfim. Foi daí a história de que a oportunidade que muita gente que tinha preso, né, dentro de si um artista e não sabia como soltar. E chegava lá, eu quero cantar, mas eu tenho vergonha. Não, você não vai ter vergonha, não. Vamos lá. Eu levava a pessoa lá para cima e a pessoa cantava e tudo mais. E aí surgiu vários cantores que hoje em dia estão aí despontando aí, como, por exemplo, Cátia Silene, que logo depois, né, foi a grande cantora do Mastruz com Leite. Mandar um grande abraço para ela, depois você fala dessa entrevista. Aí tivemos também a Lucinha Menezes, a Lucinha Ons, né, e a Joelma Rios, e aí vai, né? Então, vários cantores. Eu queria muito trazer a Cátia Silene aqui, depois eu falo contigo para ver se ela vem. Isso, na hora tem história linda, eu vou passar para você. História linda. Aí depois também tivemos a Beth Nascimento, e aí pronto. E daí começaram também a surgir as bandas, né? As bandas foram
aparecendo Edinho Gouveia e tal, Eita, né? Cirano. maravilhoso. E aí pronto. Cirano e Cirino, né? Isso. Aí comecei também a trazer os humoristas, né? O Tiririca, né? Também. O Valdones. Dessa época do Tiririca eu me lembro, viu? O Valdones foi o primeiro, assim, a primeira vez que ele subiu num palco foi no Show da Praça. Que maravilha, Se bem que mas ele disso. nunca falou isso para ninguém, não. Ele não fala, não, sabe? Parece que ele tem vergonha. Mas porque ele não, isso é verdade. E muita gente sabe que ele não fala, eu não vejo ele falar, sabe? Para as pessoas, todo mundo, muita gente fala, porque tem gente que não fala, né? Mas deixa para lá. Então, mas ele foi a primeira, tanto que quando ele foi lá para o Show da Praça, quem acompanhou ele foi os músicos do Luiz Gonzaga, que estava lá na casa dele, na época, né? O Zé Pequeno, que era enfim. E daí a coisa foi crescendo, né? E foram surgindo as pessoas, os artistas, as bandas, né? O Show da Praça, Iglesias, ele também não era só... Ele se tornou um local de emprego dos artistas. Por exemplo, o cara queria formar uma banda, né? Emanuel Gugel formou várias bandas lá. Né? O cara quer formar uma banda, olha, eu quero formar. Eu chegava lá, observava, né, os talentos. Está precisando aqui de um guitarrista, está precisando de um baterista. Quando eu terminar de falar, quem está precisando aqui? É aquele ali, está precisando de um baterista, estou precisando de um guitarrista. E, da mesma forma, um baterista que estava... E você fazia tudo isso desprovido entendeu? De interesses pessoais, não era? Com certeza. Não, era... Isso era ramo muito difícil, né, mas eu era muito feliz com isso, sabe? Me dava um prazer muito grande de chegar de manhã. Até hoje? Claro, esse projeto, para mim, é muito importante, sabe? Foi muito importante. E eu não quero deixar também de falar, porque senão eu posso me esquecer do nosso querido Davi Valente, né? Porque o Davi foi uma pessoa também, através do Dr. Jorge, que é uma pessoa que é o pai do Davi, que é uma pessoa que eu amo demais. Ele é meu irmão, meu grande querido. Ele esteve aqui, é meu irmão. Pois é. O Davi Valente também começou também comigo lá no Show da Praça. Eu levei né? E a televisão também, né, gente? Então, diante de tudo isso, eu comecei também a produzir vários programas de televisão, como Ceará Caboclo, né, do Carneiro. Participei durante 5 anos, eu fui produtor do Ceará Caboclo. Muito bom. Ceará Caboclo. Fui o primeiro... O Will ali, naquela época do auge, você teve alguma amizade eu trabalhei com ele? Sim. O Will Nogueira, eu trabalhei no Terral também, fui produtor do Terral. Era maravilhoso aquele programa. Eu era o animador de auditório do Terral. Então, tu, claro, pegou aquela época do Irapuã ainda, sim, tudo? O Irapuã, eu não trabalhei com o Irapuã, né? Mas eu ia bastante lá, porque tinha o que fazia o som lá, que era o Mauro Coutinho, e aí sempre eu ia lá, que inclusive está no... Eu ia te perguntar, eu só falei do Irapuã, porque eu me lembrei da nossa amiguinha Xuxa, Leonar. Leonar, ela assiste todos os programas. Mandar um beijo para ela, Deus nossa te abençoe, Xuxinha. amiga. Esteja sempre bem, estamos todos com você e vou trazer você aqui para ser entrevistada em breve. Que bom. Pois é, e daí eu fui o primeiro produtor do Enio Carlos, né? Agora, legal. Como eu entrei na televisão, né? Exatamente nos anos 92, por aí, assim, nessa faixa, o Coronel Ronald, certo? Ele fez um programa lá, um programa na TV Cidade, que era De Olho na Cidade. Esse programa era uma revista, né? E tinha várias coisas e tal, vários assuntos e tal, e encerrava, tinha notícias e tal, e encerrava com um show musical, um show de calouros, da Símpida. Símpida era uma atriz que fez um papel ela tinha um papel, assim, como é um personagem, a Símpida. E aí eu fui o produtor, o produtor do programa. Olha, né? eles já estão se antecipando. Não, esse aí é o Entre Amigos. É mais recente, esse aí é atual. Aí deixa aí um pouquinho, Aí a Símpida, então, eu era o produtor dela, né? E eu trazia os calouros, né? Tinha auditório e tudo. A gente gravava, assim, 5 programas, né? Cada programa tinha 10 minutos, certo? Porque era 10 minutos que a gente tinha todo dia. E a gente gravava sempre. Né? E aí, o que é que acontece? Naquela época, tinha umas coisas assim. Era muito programa ao vivo também? Não, era gravado, né? Tá. Mas naquela época, o que acontece?
eu digo naquela época, que hoje em dia o pessoal não se importa muito com isso, não. Mas naquela época, se você aparecesse assim, a tua mão aqui aparecesse, vixe, o Praciano está vazando, sabe? Eu pegava aqui o papel do nome do calouro, entregava para ela, e as pessoas começaram a reclamar porque estava vazando. Sabe, parecendo que está aparecendo a cabeça. Tem hora que era só a cabeça, tem hora que era só a mão, tem hora que só meu pé. Aí o pessoal reclamava. Praciano, tem cuidado, Praciano. Vê se tu não aparece muito, porque tu está atrapalhando. Tu está trabalhando, né? Eu trabalhando, mas eu estava atrapalhando. Né? Mas é porque era assim. As pessoas, né, tinham essa coisa de televisão, tem que ter uma coisa certinha. Aquela coisa regrada. Que depois a coisa começou. Hoje em dia não tem mais isso, você sabe, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu considera que essa quebra de protocolo, vamos dizer assim, sabe? Hoje em dia, essa espontaneidade para gravar e tudo, melhorou? Claro, Porque claro. Era uma coisa muito... Era uma coisa muito engessada, era uma coisa assim muito... A gente sabe que, por exemplo, uma Rede Globo da vida, vamos dar de exemplo assim, todas as televisões e tudo, ainda tem aquela coisa, né, de ser aquela coisa sequencial e tudo. Aí sabe o que eu tenho percebido, você deve perceber, quando quebra um pouco, que sai da linha, viraliza. Isso, mas é isso mesmo. Foi daí que começaram a surgir os programas, Esse era né? o meu objetivo, sabe? De tentar fazer um programa mais descontraído, mais diferente, entendeu? Para poder marcar mais. Fazer o mais do mais não me interessava muito. E, assim, eu me sinto muito abençoada de contar com a sua história de vida aqui, que agora a gente já passa para esse ano, para a parte mais atual, porque a gente já está mais para metade do programa. Mas eu só quero concluir, porque eu tenho que concluir essa parte que eu falei. Claro, óbvio. Que as pessoas diziam, né? Foi daí que o Coronel Ronda chegou para mim e disse, não, Praciano não pode estar atrapalhando nem nada, porque ele tem que dar as coisas, porque a menina, né, tinha que receber tal. Isso aí a gente vai dizer depois, né, pessoal? Isso aí, essas fotos aí, daqui a pouco eu falo dessas fotos. Mas, só para concluir, aí foi quando o coronel, disse assim, vamos dar um personagem para o Praciano, que foi exatamente o General Praciano. Então, foi o meu primeiro personagem, a minha primeira participação mesmo de televisão foi como General Praciano. Então, eles mandaram fazer uma roupa para mim, roupa de general, todo cap, caracterizado. sabe? E daí eu entrava no normal. Aí pronto, foi daí que começou até aquele... Então pronto, aí eu já estava na... E hoje em dia você já está no Frank Sinatra, né? Que você adora então, aquela pronto, dublagem. Então depois daí aí a coisa, né, foi crescendo. Você adora dublagem, né? Que eu sei que você adora. Também faço isso. Pronto. Então aí, eu queria falar dos tempos mais atuais, que a gente já está mais da metade do programa, assim, para que as pessoas tenham noção de hoje, nos dias de hoje, dos anos 2000 para cá, assim, quais foram os seus principais projetos, seus principais trabalhos e que está desencadeando nesses seus 50 anos abençoados de vida profissional, né? Então, fala aí um pouco, assim, desses artistas que você teve mais proximidade. Eu tive a oportunidade de estar no seu aniversário ano passado e vi lá o quanto as pessoas... Aquele My Way do Davi Valente de... É muito bom. Ele chegou, meu povo, pro Davi e disse assim, Bavi, você vem no meu aniversário, você não pode deixar de cantar minha música. Aí fui eu até que gravei lá e botei também em rede social. Davi cantou My Way e perguntou assim, né, com aquele jeito dele, cativante, posso cantar? Posso abrir a boca? E aí eu falei, pode, menino, que coisa linda. Tá lá no meu Instagram, que alegria. Dá a tua rede social pro pessoal, por favor. Praciano, @Praciano Eduardo, é o Instagram. @Praciano Eduardo, pronto. E também no meu canal, eu tenho um canal também no YouTube, né, que é onde eu posto as minhas coisas e tudo, é o TV Praciano. Perfeito. Eu quero colocar, inclusive, esse programa aqui também no meu programa, TV Perfeito, Praciano. a gente vê direitinho, o Marco, o grande diretor, passa para você o link direitinho para você, viu? Então, fale mais, o programa, assim, aí daí, de tantas coisas foram acontecendo, de eu produzir tantos artistas, né, como tantos apresentadores, né, trabalhei com o Enio, com o Will, com o Portero João Inácio Júnior, enfim. Aí surgiu a TV Com. A TV Com foi a primeira TV UHF de Fortaleza. E aí eu comecei a trabalhar com o Enio Carlos. Que depois se transformou na União, não foi? Não, na TV Diário. Na TV Diário, verdade. O sistema comprou. Aí a TV, como é que se diz? Com
Aí eu comecei a trabalhar com o programa do Enio lá, a gente ficou trabalhando e comecei a fazer produções também de outros programas e tal, e aí eu criei também o programa Talentos da Terra, lá na TV Com, sendo que era assim, eu chamava uma atração, né, um artista, quer dizer, e eu entrava de vez em quando, fazia só uma entrevistazinha e deixava ele à vontade, fazia uma entrevistazinha, sabe? Era desse jeito. E daí, vários artistas até que chegavam aqui em Fortaleza, participou junto comigo lá nesse programa, como Claudinho Bochecha, sabe? A dupla, como é? O João Paulo e Daniel, Nossa. né? Enfim, aí foram Lidomar Castilho, enfim, sabe, Altemar Dutra Júnior, então, e os artistas daqui, né, as bandas daqui que estavam... Isso ainda anos 90, Limão né? com Mel... Isso ainda anos 90, nos anos 90. Pronto. E aí foi aí quando nos anos surgiu... 2000, como que foi? Não, aí surgiu depois a TV Diário, e aí ainda em 90, 96, 97, aí foi o meu programa Talentos da Terra na TV Diário, que durou 5 anos. Que maravilha. Certo? Que era um programa que passou muita gente que inclusive lá. Que chegou a passei mais ou menos um ano em todo o Brasil, né? E eu recebia e-mails de todos os lugares do mundo, do Paraguai, do Uruguai e do Brasil também. E aí, pronto, depois daí, aí foi que a TV... eu entrei, né, no ano 2000, que é o que você está perguntando, e daí surgiu outros programas, eu continuei fazendo programa, e lá eu entrei em 2003 na TV, eu saí da TV Diário, e entrei em 2003 na TV na TV Câmara Fortaleza, que eu estou até hoje, há 22 anos. Que maravilha! Há 22 anos. E aí eu tenho meu programa lá e tudo. Olha ali nossa fotinha. Esse aqui... Isso aqui foi ano passado, né? Pois é, aí o programa Entre Amigos teve vários formatos, inclusive já vai mudar de novo. E esse aqui é o último formato que eu estou, né, que é o Talk Show. 10 quilos a mais. E aí a minha querida é Kika. A Kika Alegria. Foi bonita aquela mensagem, não foi? Sobre a questão do... Eu lembro demais. Povo, tem tudo no meu Instagram. Nesse dia aí, o Praciano me deixou falando assim, que eu nem gosto de falar, né? Eu falei, dando meu testemunho, de uns 3 minutos, e ele não me interrompeu, por conta da seriedade que eu estava falando, sobre a questão de como as famílias devem fazer para administrar essa questão de quem tem problema de depressão, ansiedade e tristeza. Que é o meu caso. Porque as pessoas adoecem junto. Foi muito lindo, viu? Pode passar a próxima foto, por gentileza, para falar dos encontros deles com os artistas. Pois é, eu tenho aí talvez algumas fotos, né, que... Esse seu programa é um formato muito bacana e eu já soube que você vai agora, né, para a rua e tudo. Olha aí. Não, agora a gente vai fazer TV e rádio. Vai ser junto, vai ser junto. Eu quero te dizer que eu tenho muito dessa moça. Uhum. Eu tenho muita admiração por ela, faz que muita maravilha. falta. Essa aí foi um momento também de uma entrevista lá na TV, mas ela participou também do meu programa Talentos da Terra, que o programa ele tinha aquele formato do Chacrinha, sabe? Aqui que tinha dançarinas e tudo. Ela mesmo disse, aqui está parecido com o programa do Painho. Que legal, ela chamava que isso. legal. Ela era uma figura ímpar, né? Mas Praciano, quando ela tirava assim, a caracterização dela, era quase a mesma pessoa, né? Assim que nem eu sou, por exemplo, de óculos de Kiko ou não, né? Tá graças a Deus. Tem a próxima aí, por gentileza? Olha aí. Isso aí é o meu programa atual, né? A Bela e Mariana, rapaz, estou surpresa com ela, está se desenvolvendo tão bem, né? Aí foi um programa que eu gosto muito de criança também, né? Sou igual a você. Lá também no Entre Amigos. E aí a gente sempre estou fazendo um programa especial com crianças. Pronto, pode passar a próxima, por gentileza. Aí é uma outra história minha, né? Que legal. É o carnaval, né? Eu sou apresentador do carnaval. Esse ano eu não apresentei. Tá. Mas há 26 anos eu apresento o Carnaval de Rua de Fortaleza. Que não legal. assim, corrido, né? Eu comecei desde a época da Duque de Caxias, sabe? Quando tinha lá na Duque de Caxias.
Mas e tá aí. Aí lá na Avenida Domingos Olímpio. Pra você não sabe uma coisa que eu não te perguntei? No teu aniversário eu vi tua família lá. Você tem quantos filhos? Tenho 5 filhos e Todos 4 têm um, netos. inclusive, que te ajuda bastante, né, nas produções. E tem um que é o Emerson Praciano, que está se desenvolvendo aí como um artista. Aí. Ele é professor, né? E também ele é cineasta. Grande abraço para sua família, viu? Quero desejar aqui. Eu quero também desejar um beijo para minha família, a Niédia, a Duda, a Emily, a Manu, o Eduardinho, o Emerson. São Estaremos meus juntos e os aí. meus netos, né? O Paulo. Estaremos juntos aí. Eu os conheci no seu aniversário, fiquei muito feliz. Pois viu? Você vai de novo, se Deus quiser. Se eu estiver por aqui, eu vou na hora. Já estou lá ontem. Okay. Tem as próximas fotos, por favor? Olha aí. É o Barramalho. É o Barramalho. Essa daí já foi porque eu tive, eu acho que nessa faixa de 79, ou então foi logo. Mulher é patrimônio cultural de 80, brasileiro. Foi no começo de 80. Ela foi a primeira vez que ela veio a Fortaleza, eu que trabalhei na produção dela. Patrimônio cultural brasileiro. Demais. Tem a outra, por gentileza, tem várias fotos, né? Aí a gente coloca aí que já estamos aí indo mais para o finalzinho do programa, temos uns minutinhos. Os meninos vão colocar. Mas a Elba, para mim, ela é ímpar. Aí está meio desfocada, mas aí você apresenta, ó, ali tem o Calé. Não, aqui é o Calé Alencar, né? E o Lúcio Ricardo, né? Que o Lúcio Ricardo foi assim, ele surgiu muito, assim, foi muito sucesso com a banda Perfume Azul. Ah, tá. E o Calé, ele é compositor, também, né? Cantor e compositor. Muito respeitado. Participou da Massa Feira, todos os dois participaram da Massa Feira. Que legal. Pronto. Tem outra? Lá. Tem, eu acho que você mandou várias fotos, mandou umas 10 ou 20 ou 15 fotos. Olha aí. Bom, aí é uma foto também, foi um evento que icônica teve. Aí. Aí o Fagner, né? Aí o Acrísio Senna, né? E esse daqui da direita é o... Esse é o André, que foi rei momo por várias vezes. Ah, legal. É aqueles encontros assim de administração, de situações ligadas à política ou não, né? Eventos sociais. Aí foi um evento que a gente fez lá no Bar do Vinil, que era um negócio de vinil que tinha... eventos sociais e tudo, e o pessoal vai para prestigiar, e aí tem que ter o registro, né? Com certeza. Isso. Pronto, mas quando estiver perto de acabar, vocês me falam. Ah, isso aí, eita, que coisa linda. Abraço acolhedor, que foto significativa. Linda. Essa daí foi a Cátia Silene, né? Foi e não dá nem para perceber que ela era, se você não tivesse falado. Não, é a Cátia Silene, isso aí foi na Sessão Solene, há uns 2 anos atrás, Sessão Solene em homenagem ao Show da Praça, porque eu faço, todo ano eu faço o aniversário do Show da Praça, sabe? Em homenagem ao Show da Praça, onde participa 50 artistas. Esse ano... aquele que você faz no teatro? Que eu faço no teatro. Perfeito. Isso mesmo. Eu lembro que ano passado você me convidou e eu não pude ir porque eu estava doente. Mas não vai faltar oportunidade. Que bênção. Em outubro, a gente vai fazer com fé em Deus, vou trazer a Cátia aqui. 39 anos agora, em outubro. Com fé em Deus, vou trazer a Cátia aqui. Porque ela dar tem um uma toque, história... ela é muito massa. Tem mais algum? Tem? Aí é isso mesmo. Ó, tá aí, esse daí é aquela do que eu te falei, da TV Com. Certo? Que eu fazia o Talentos da Terra lá na TV Com. Isso Grande aí foi, Eliane. Essa moça, para mim, eu trabalhei muito com a Eliane, ela nem imagina. Negócio de campanha política e tudo, que ela era contratada, né? E na época ela tinha a banda dela, isso foi nos anos 90, e nossa, como essa moça trabalhou. Mas não foi pouco, não, sabe? Ela é uma figura ímpar. E, para mim, sinceramente, tanto as músicas dela que tinham conteúdo, aquele conteúdo romântico, né? Para mim, são hinos, todas. Legal. Lindo. Abraço, Eliane. Grande abraço para você. É isso. Olha aí. Pronto, aí foi lá da TV, aí foi na TV Metrópole, certo? No caso, aí eu estava como produtor do programa do Auri. Depois eu cheguei também a apresentar o programa, aí com os palhaços, de um circo que estava aqui em Fortaleza. Perfeito. Ai, que legal. Quanta história para contar, viu? Quanta história para contar. Acho que até esse registro tem mais algum? Tem mais algum? Tem? Olha aí. Pois é, aí é na Domingos Olímpio, né? Eu entrevistando a rainha do carnaval da época. Né? Tá ali 2000 e
Tem 2017. 17. Bonitona, viu? Pois é. Ó, aí, Ela é jornalista. vamos resenhar. Rapaz, lá atrás ali, só querendo olhar assim pra ela e É. tal, entendeu? É o Carnaval de Muito Fortaleza. Ó, O que eu acho lindo é o maracatu. Nosso maracatu é único. eu também. É único. O Kika, é o seguinte, então eu vejo que está perto de terminar e eu queria assim falar da minha programação, né, que vai acontecer agora Perfeito, durante o por mês de favor. maio, né? Então, no dia 20, eu vou fazer, vai ser a exibição, né, em avant-première do documentário O Artista Boa Praça, que é um documentário que o meu filho, Emerson, fez, né? Esse documentário ele está em 4 episódios, certo? De cada episódio é 25 minutos. Que legal, falando sobre a sua vida. Isso, falando sobre essa minha história, tudo que eu falei aqui, e tem uma participação de uma média de 40 pessoas, certo? Entre eles vai ter Ednardo e tudo. E esse documentário ele vai ser exibido no dia 20, que é o dia do meu aniversário mesmo, de maio, no Teatro Chico Anísio. Que tempo para passar. Pronto. Ano passado eu estava lá. Pois é. Aí nós tivemos, aí no dia 28 de maio, vai ser a abertura da minha exposição, né, lá no Shopping Benfica. Perfeito. No dia 28. No dia 1º vai ter um show entre amigos, lá também no Shopping Benfica, na Praça de Alimentação. Mandar um abraço pro João Caminha. Graças. Ele dá grande incentivo, né, para a cultura. Um amigo querido, viu? E vamos encerrar, assim, quer dizer, a exposição vai começar dia 28 de maio e vai até 28 de junho. E no dia 13 de junho vai ser a minha sessão solene, em homenagem ao meu 50 anos lá na Câmara Municipal. Perfeito, Praciano. Praciano, é uma honra muito grande, já falei. Eu não tenho palavras para descrever da satisfação. O tempo aqui é muito curto para falar sobre tantas coisas importantes que você desenvolveu como produtor, como artista, como comunicador, né? Entrevistador, no caso, e apresentador de programas. E eu mesma fui uma pessoa que 2 vezes tem a nossa live lá no meu Instagram. No dia que ele me levou na rádio lá Benfica, foi incrível. Que, inclusive, nossa querida Franci Castro, que faleceu, infelizmente, em janeiro, esteve lá cantando, né? Ela é amiga e irmã. Quero te agradecer imensamente. Quero poder ter um dia a chance de desenvolver um trabalho com você, porque eu sei o quanto eu aprenderei. Com muita humildade, aprenderei ouvindo você, seus conselhos e tudo. E, em nome da casa de vovó Dedé, te agradeço por você estar aqui. Grande abraço para o Lessa, né? Seu amigo que lhe recebeu aqui quando você chegou. Wagner Barbosa, os meninos aqui da produção, muito obrigada. O que você achou? Foi bem recebido? Claro, né? É assim, olha, você sabe como eu sou uma pessoa de televisão, que eu adoro televisão já esses anos todos. Acho que fazia e eu fico tempo que tão você não vinha feliz aqui, saber né? jovens, né, estar ali fazendo parte ali do master, né, que a gente chama, que é onde tem a direção de TV, onde faz os cortes e tudo. Que trabalho e social trabalha no incrível, som. né, Isso é muito Praciano? bom, isso aqui. Eu estou muito feliz. Para se tornarem grandes profissionais, Há né? muito tempo que eu tinha vontade de vir aqui, o Lessa já tinha me convidado, e agora, né, chegou o momento. Foi Quer dizer que foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Que legal! E o Lessa já tinha me convidado, eu não dava para eu ter vindo. Grande e Augusto hoje Lessa. aproveitei a oportunidade, falei com o Wagner também, meu grande querido amigo, porque assim, eu tenho uma pessoa na minha vida que me ajudou, é bom falar, é sempre bom falar, porque a gente tem que ser grato às pessoas, né? Então, lá na TV Diário, né, no caso, o doutor Mansueto Barbosa. Pai dele, foi no caso, que foi o fundador aqui da casa. Fundador, ele foi uma pessoa assim maravilhosa Ajudou na minha vida. inúmeras pessoas, né? Tanto que depois que ele faleceu, muita coisa lá caiu, inclusive eu, porque eu fiquei sem, né, Porque assim, ele era sem muito aquela humanista, né? Ele observava. O Wagner faz a mesma coisa. Pois é, o Wagner, eu falei com ele agora, é muito bom demais falar. Eu ver o Wagner, parece que eu estou abraçando o Mansueto Barbosa, sabe? Perfeito. Foi muito legal. Então, eu quero dizer que aqui eu estou muito feliz com esse projeto maravilhoso. Vamos vir outras mais uma vezes. vez, mandar um beijo, um abraço aqui para o meu querido Augusto Lessa, que também foi uma pessoa muito importante na minha vida artística, certo? Como na televisão, lá na TV Diário, foi uma pessoa que me deu um apoio muito grande.
E é isso aí. Vamos combinar umas outras pautas para você vir aqui para dar umas aulas para o pessoal e ficar registrado sobre a sua vida. Na hora Tá que convidado, quiser, tá viu? ótimo. Tá Na hora convidado. que quiser, tô ouvindo. Então, assim, Eduardo Praciano, o que eu posso te falar, você que é um homem mariano, né? E mês de maio, mês de Maria e tudo, independente de... o programa Clícico Gel e Amigos, ele é um programa ecumênico, é um programa do bem, a gente fala sobre tudo, não importa se é evangelho, se é evangélico no caso, se é católico, se é espírita, até mesmo que a casa aqui também tem uma concepção dela que tem que ser tudo respeitado. A verdade é que é praticar o bem e o amor ao próximo, né? Somos todos energia e tudo que eu posso dizer, a gente eleger, não foi assim uns versos para a gente terminar o programa? Por exemplo, o Padre Zezinho falava, né? Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe, né? E tem outras músicas também, as Ave Marias que Fafá de Belém canta, por exemplo, né? Virgem Maria, rogai por nós, né? Ouvir as preces, né? Coisa mais linda do mundo, né? E, por exemplo, tem tantas músicas lindas. E o que eu posso te dizer, então, que a minha homenagem vem em forma de oração, olhando para os teus olhos, finalizando o programa e te dizendo que Deus te abençoe, que as forças do bem te guardem e que tu continues a fazer o teu trabalho ainda por muitos anos. Parabéns pelos teus 50 anos de vida profissional e mais uns de vida, né? E que sua saúde fique preservada, porque nós precisamos de você, tá bom? Queijo, obrigado. Muito obrigada. Queijo. Ei, eita, esqueci. Por que queijo? Não Gente, sei. É uma característica dele, Não, queijo. pois é, isso aí é porque assim, a gente tem os nossos bordões, né? Esse é seu. Então eu criei vários bordões, né, na minha vida. Lá na praça, por exemplo, era olá pessoal, né? Pessoal, Tá. Né? Aí, ai meu Deus do céu e tal. E também esse queijo, se foi lá mais na televisão. Aí pronto. Mas aí, queijo. Ok, porque não tem um ok. Aí eu digo, aí eu digo, queijo, quer dizer, quando a pessoa está terminando de cantar, eu digo, queijo! Só falta entregar o queijo para você. Pois muito obrigada, meu lindo. Deus abençoe. E você aí, espero que tenha recebido uma aula de uma enciclopédia humana da cultura cearense. Esse que tem dado apoio a tantos artistas como produtor, como tudo na área. Então, é isso. Vai ficar guardado aí no YouTube da TV Dedé. E você assiste quantas vezes quiser. E será sempre uma satisfação para a casa de vovó Dedé, para mim, tá bom? Que eu faço esse trabalho com muito amor. E aí, repetindo, vamos colocar aí o Instagram do Eduardo Praciano e o Instagram da Kika Alegria de Viver. E segue a gente lá, tá bom? Que você fique com as forças do bem, pratique a solidariedade ao seu próximo e seja muito feliz. Beijos da Clícico Gel, Kika, alegria de viver e até a próxima!